Está no ar o podcast Saberes em Autogestão. O programa é uma realização do Instituto Pax em parceria com o Coletivo Autogestão. E no nosso episódio de estreia, vamos tentar entender melhor o que é a autogestão. Bora lá? É um conceito muito novo a questão da autogestão, então é uma aprendizagem nova, a gente ainda está construindo, produzindo esse nosso conceito de autogestão. Essa fala é da Juliana Santos, uma das entrevistadas desse episódio. A Juliana é de Salvador e há 15 anos atua no movimento de luta por moradia, fazendo parte do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem teto da Bahia e do coletivo Guerreiras Sem Teto. Como vocês escutaram, o conceito de autogestão ainda é novo e construído a partir da realidade de cada movimento. Quem também concorda com isso é o Joviano Maia, nosso outro entrevistado, que vem de Contagem, na região metropolitana de Minas Gerais, e é um dos fundadores do Espaço Comum Luiz Estrela, uma ocupação que existe desde 2013 em Belo Horizonte. Jovi, fala pra gente o que você pensa sobre o que é autogestão. É um conceito aberto, é difícil encerrá-lo, numa definição estática, porque a autogestão ela é experimentada de múltiplas formas, em múltiplos contextos espaço-temporais. Talvez uma definição que mais me agrade seja a luta pelo direito de nos autogovernarmos, né? Mas não me proponho a encerrar um conceito estático de autogestão, porque a autogestão está muito atrelada também a território, está muito atrelada também ao contexto, histórico, e tem experiências autogestionadas, em todas as épocas, em toda parte do mundo. E o que esbarra, e o que confronta, e o que busca destruir a autogestão, especialmente, é o colonialismo e na sua forma hoje do Estado colonial moderno, ocidental, sustentado pela supremacia branca, patriarcal, racista. A autogestão, portanto, além de ser um conceito que dialoga com a experiência de cada território, tem como princípio a ideia de autonomia, de se organizar para também buscar uma independência financeira, uma autonomia. Não é isso, Juliana? Nós do movimento, a gente possibilita também agora, com a questão de vender, nossos produtos. A gente sempre está discutindo a questão da produção coletiva com as mulheres, para a gente ter também a questão da nossa soberania financeira, que é algo também muito difícil para nós. Mas, assim, a gente também tem um povo muito produtivo, muito criativo, A gente tem desde o artesão ao mecânico, a cozinheira, a gente tem pessoas com diferentes capacidades produtivas dentro das ocupações. Então, acho que isso facilita também a nosso processo de autogestão do território. A Juliana também destacou que o processo de autogestão dentro do movimento passa pela reflexão sobre os problemas existentes e a construção coletiva de estratégias para solucionar esses problemas. Algo muito parecido é vivenciado pelo Jovi dentro da ocupação Luiz Estrela. O projeto de restauro do imóvel pela iniciativa privada, antes de nós ocuparmos o casarão, estava previsto em 8 milhões de reais. Nós conseguimos elaborar um projeto de maneira autogestionada, por meio de oficinas, e chegamos ao valor de 2 milhões de reais. Posteriormente, ou seja, 1/4 do valor que a iniciativa privada pretendia para fazer a reforma, a restauração do imóvel, enfim. E depois nós chegamos a orçar o restauro do telhado em 500 mil, e de maneira
completamente autogestionada por meio de um recurso aprovado no Fundo Estadual de Cultura, com 120 mil, mais ou menos, nós conseguimos restaurar o telhado, colar as trincas que ameaçavam o imóvel e retirar uma laje que também tensionava as paredes laterais, ameaçando a estrutura do imóvel. Ou seja, né, de maneira autogestionada, transparente, com a participação das pessoas, por meio de processos formativos, né, numa teia horizontal de agentes e sujeitos, né, nós conseguimos um manejo muito mais adequado dos recursos, né, sem toda aquela forma tradicional corrupta, tanto do Estado quanto da iniciativa privada. Para chegar a soluções como essa, a Ocupação Estrela se organiza a partir da comunicação virtual, mas, sobretudo, através dos encontros presenciais. Uma vez por mês ocorrem as Assembleias Gerais, além também de reuniões organizadas por cada núcleo existente no espaço. A exemplo do núcleo de teatro, o núcleo de permacultura, da luta antimanicomial, o cursinho pré-vestibular, a cozinha comum e o que cuida do restauro e memória do espaço. Além, é claro, da organização diária para a realização de atividades e o cuidado da ocupação. No dia a dia, a autogestão se aplica desde as questões mais corriqueiras, cotidianas, ligadas à limpeza do espaço, à manutenção do espaço, a formas também de geração de renda, a processos de educação, processos formativos, a divisão de tarefas buscando equalizar as diferenças históricas e estruturais, principalmente relacionada ao patriarcado. Durante a pandemia do coronavírus, esses esforços para a manutenção e sustentabilidade dos espaços e da própria vida das pessoas se tornaram ainda maiores. Mas a forma de lidar com esse desafio, a partir da autogestão, também traz experiências inspiradoras, como é o caso do MSTB na Bahia. Nós do movimento, a gente possibilita também agora, com a questão de vender, né, nossos produtos. A gente sempre está discutindo a questão da produção coletiva com as mulheres, para a gente ter também a questão da nossa soberania financeira, que é algo também muito difícil para nós. Mas, assim, a gente também tem um povo muito produtivo, muito criativo, né? A gente tem desde o artesão ao mecânico, a cozinheira, a gente tem pessoas com diferentes capacidades produtivas dentro das ocupações. Então, acho que isso facilita também a nosso processo de autogestão do território. Então, a gente vai discutindo e aprofundando para poder criar soluções que fiquem mais permanentes. As histórias são inspiradoras, mas o próprio Jovi chama a atenção para as dificuldades da autogestão. Não é tão fácil assim, né, Jovi? Mas apesar dessa beleza, né, claro, não podemos romantizar. Tem também muitos desafios e limites, dificuldades, e é isso também que nos faz movimentar, né? São a gente buscar se potencializar diante das encruzilhadas ao longo do nosso caminhar. As maiores dificuldades são no enfrentamento, né, ao Estado capital, que sempre tenta, né, dificultar nossa vida, burlar nossa autonomia, ameaçar nossa posse, que é uma posse legítima, assegurada, mas que está sempre sob ameaça. Da mesma forma que a autogestão é uma experiência única em cada território, os desafios também são específicos em cada lugar. Ju, conta pra gente como é a experiência do MSTB. Então, nós do movimento, que a gente já vinha se organizando para que cada vez mais as nossas ocupações ficassem um lugar melhor para viver, com o advento da pandemia, a gente precisou intensificar nossas ações, né? Buscar soluções para esse problema. O primeiro problema em relação à questão da fome nas ocupações.
as pessoas que vivem do mercado informal, que não conseguiram auxílio emergencial, ou que têm uma família numerosa e que muitas vezes o auxílio emergencial não são suficientes. Então, a gente conseguiu arrecadar alimentos para distribuir para essas pessoas. Conseguimos também intensificar nossas ações em relação à agroecologia. A gente pensa o comer como um ato revolucionário, da importância da soberania alimentar. Então, a gente sempre discutiu dentro do movimento a questão dos quintais produtivos, a questão das hortas coletivas, a importância da agroecologia, da medicina tradicional, né? Medicina que dizem que é alternativa, mas é tradicional. Então, nós, nas ocupações que tem esse processo produtivo, sofreram menos, porque você tem um pé de mamão, você tem uma banana, você tem um quiabo no quintal, você tem um aipim que você planta. Então, tudo isso aí, dentro desse processo, fez a gente refletir mais sobre a importância da agroecologia. Outras ações importantes é em relação às crianças. As nossas crianças estão sem aula desde o mês de março. Defendemos a importância, né, de não ter aula, de ter um isolamento social, mas a gente também compreende que essas crianças vão ficar em defasagem em relação aos alunos da escola particular. Então, nós estamos fazendo kits pedagógicos, propondo uma educação antirracista, uma educação decolonial com atividades lúdicas, mas atividades também que tenham um significado, uma simbologia do contexto de luta, do contexto de emancipação, que valorize a autoestima dessas crianças. Então, a gente está distribuindo esses kits pedagógicos para essas crianças das ocupações mensalmente. Outra possibilidade foi as nossas parcerias. A gente conseguiu uma parceria com a Fiocruz, uma parceria com a UFBA, para colocar tanques com pias, para facilitar o acesso à água. Tem ocupações que a água está chegando por carro-pipa, porque nos organizamos para pressionar o poder público, para poder, pelo menos, abastecer os tanques das ocupações. Então, esse é um princípio da autogestão, né? A gente tem um problema e solucionar coletivamente. E Jovi, apesar de todos os desafios, você considera que a autogestão vale a pena? A autogestão é uma delícia. É uma delícia todos os encontros que ela promove, as confluências, experimentações e autogestionar a vida é viver intensamente e o Espaço Comum Luiz Estrela é, nesse sentido, um experimento extremamente interessante e desafiador, né? E entre desafios e soluções, a autogestão é, antes de tudo, uma experiência de vida que conecta o indivíduo com o coletivo. E foi a partir dessas histórias, contadas pelo Jovi e pela Juliana, que decidimos iniciar o podcast Saberes em Autogestão. Esse projeto é fruto do curso Autogestão, que acontece desde 2015 e tem sido construído com diversos movimentos sociais do Brasil, a partir de suas práticas e experiências territoriais, entendendo que a construção do conhecimento é feita de forma coletiva. Esse podcast é uma forma de dar continuidade aos intercâmbios promovidos pelo curso e que anualmente são fortalecidos através de encontros presenciais. Nessa primeira temporada do podcast Saberes em Autogestão, serão 5 episódios, construídos com parceiros e parceiras que fazem parte dessa articulação. Vem com a gente! Tive a felicidade de participar, né, nos últimos 5 anos do curso Autogestão. Foi muito bacana, porque também acompanhei conflitos fundiários aqui, e eram muitos territórios que estavam representados nesse curso, territórios com várias experiências potentes, né, de reedição, de resistência, né, e com seus modos. E aí foi um aprendizado imenso, uma troca, um compartilhamento muito rico, uma alegria muito grande. Fiz amizades para a vida no âmbito do curso do Autogestão. Então, só tenho a agradecer
de coração por fazer parte disso e me colocar, né, à disposição dessa construção autogestionada. Esse episódio contou com a apresentação de Yasmin Bittencourt e entrevistas de Juliana Santos e Joviano Maia, além da edição feita por Alex Hercog e roteiro de Yasmin, Alex e Isabelle Rodrigues.